essa história de líderes trabalharem a cabeça das pessoas para que as pessoas pensem que dependem deste ou daquele. Isso é mentira. Você só depende de Deus através da fé. Somente. Mais ninguém. Isso é quase que um testemunho da minha vida. Porque eu nunca tive padrinho. E eu posso falar isso. Isso é maravilhoso, sabia? Eu quero ver aparecer um padrinho meu. Eu matei a fome dele, eu fiz isso. Eu levantei a cabeça dele da calçada. Quero ver. Ele é invisível, meu padrinho, mas ele é real. E ele agiu na minha vida pela fé e vai agir na sua pela fé. A fé determina que tipo de vida nós vamos ter. A fé nos leva ao perdão dos pecados, à cura das enfermidades, à prosperidade, à abertura das portas. A fé livra a nossa vida. A palavra diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Foi pela fé. Faraó, ele chamou as parteiras. Você sabe o que é uma parteira, não sabe? Uma pergunta inteligente. Uma parteira faz o quê? Sabia que vocês iam rir. Antigamente, lá na roça, na minha época ainda tinha parteiras fazendo partos. Na roça não tem médico. Hoje até que tem, né? Mas na época de Faraó, as parteiras, elas faziam o papel do médico. E Faraó recomendou, está em Êxodo capítulo 2, quando ouviu falar que viria um libertador, ele chamou as parteiras e disse: os hebreus estão crescendo muito no nosso meio. Isso é antigo. Esse negócio de querer parar o povo de Deus já vem de muitos e muitos anos. Milhares e milhares de anos. E nunca conseguiram parar. Grava isso que Deus está falando. Quando você começar a destacar, quando você começar a crescer e já começou, vão aparecer aqueles querendo te parar, te impedir, te destruir, te abalar. E às vezes até inconscientes, usados por Satanás, vão querer atrapalhar sua vida, seus projetos.
Mas a sua fé vai te levar adiante. A sua fé em Deus. Então, Moisés chamou as parteiras e disse: os hebreus, quer dizer, o povo de Deus cresce muito no Egito. Daqui a pouco vão fazer guerra contra nós, ou quando fizermos guerra com alguns inimigos, eles vão tomar partido, vão estar do lado dos inimigos, vão nos vencer. Nós temos que acabar com eles, ou pará-los. Então, todo homem que nascer, ou todo menino, vocês devem matar, ele disse para as parteiras. Vocês vão matar os meninos. E deixa viver só as meninas. Olha lá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. Deus fez o que as parteiras? Porque elas não deram ouvido ao Faraó, mas optaram por agradar a quem? E o povo aumentou e se tornou muito forte. O povo de Deus. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. A todos os filhos fareis o quê? Lançareis? Quem já ouviu falar no Nilo? O Nilo é o quê? Ah, o Nilo é um rio? Um rio infestado de crocodilos. É. Os maiores crocodilos do mundo. Você já viu isso em reportagem? Quem já viu? Até hoje. Os maiores crocodilos do mundo estão aonde? No rio? Eu já pesquei na nascente do rio Nilo. Nós já estivemos numa represa, numa barragem, num lago, que é onde nasce o rio Nilo, começa o rio Nilo, lá na África. E eu me lembro muito bem que eu entrava com água até a cintura, os africanos corriam e gritando na língua deles, língua materna. O bispo Alves está aqui. Uma vez nós fomos num lugar lá, eu entrei com água até aqui. Eu primeiro pedi para ele entrar. A gente jogou a tarrafa, nós levamos aqui do Brasil, né? A gente pegava as iscas. E a tarrafa agarrou, eu falei: entra. Aí ele botou a canela, depois botou a outra. Quando ele olhou, a uns 30 metros, vinha um crocodilo com a cabeça da largura desse negócio aqui, ó. E ele voltou e falou: o senhor não me leva a mal não, mas eu não vou entrar não. Ele estava lá comigo. Falei: agora sobrou para mim. Eu entrei rápido. E quando eu entrei, o africano gritou: Sucaleno, Sucaleno! Mandando eu sair. E lá vem o crocodilo.
Então o faraó, ele deu uma ordem. Ele disse: mata todos os meninos, deixai viver as meninas do povo de Deus. O regime era ditadura. A lei era o que o faraó pensava e falava. Um regime de ditadura é assim. Funciona. Se executa o que pensa o presidente e fala. E Moisés estava nascendo. Como as crianças estavam sendo mortas, os meninos, Moisés estava contado para morrer. E não tinha ninguém, nem uma lei, nem uma autoridade com influência, nem um advogado, nem um juiz. Não existia na face da terra, nem da família dele, nem de família nenhuma, alguém que pudesse livrá-lo da morte. Ele estava contado para morrer, para ser lançado no Nilo. Até foi. O que Deus está dizendo é que nós dependemos exclusivamente dele. Eu tenho provado isso para vocês. Eu tenho vivido situações adversas e que às vezes, analisando o grau de dificuldade, a conclusão que eu chego é que não tem jeito. E eu continuo confiando e Deus me mostra a saída. Então, lá em Hebreus nós lemos ainda há pouco, no capítulo 11, que pela fé, Moisés, ainda menino, foi ocultado pelos seus pais. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados, quer dizer, não só Moisés seria morto, mas ao descobrir que os pais haviam ocultado Moisés, o filho, eles também seriam mortos e não ficaram amedrontados. Porque a fé não deixa você ter medo. A fé, ela conta com aquilo que não existe ainda. Com aquilo que é impossível humanamente falando. E aí, continuando no Êxodo, capítulo 2, diz assim: nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Como diz lá em Hebreus, lá no Novo Testamento. Quantos meses a família de Moisés escondeu? Porque o faraó queria matá-lo, como todos os meninos que estavam nascendo. E não podendo mais ocultá-lo, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava.
teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Você está entendendo alguma coisa, não? Havia milhares de hebreus, milhares de mulheres, de mães, todas apavoradas, desesperadas, gritando, aquelas que o filho acabara de nascer e havia sido tomado dos braços e lançado no rio para o crocodilo comer. A mãe de Moisés e o pai de Moisés esconderam o menino por 3 meses, porque certamente a casa deles foi vasculhada pelos soldados de Faraó. E não podendo mais esconder o menino, não tinha mais onde escondê-lo. O menino de 3 meses foi botado num cesto e botado no rio, infestado de quê? Infestado de quê? E a água foi descendo, foi levando o rio, o cesto com o menino. A única maneira daquele menino ser protegido do Faraó era ser criado pela própria família de Faraó. Então, Deus fez com que a filha de Faraó o encontrasse no rio. E no meio de milhares de mães, e aquela mulher, o menino, quando o colocou no cesto, ainda o amamentava. O leite nem chegou a empedrar no peito da mulher, da mãe. O poder de Deus é tão extraordinário, o plano de Deus é tão perfeito, a mão de Deus é tão poderosa na vida daquele que o teme, que confia nele, que espera nele, que o menino foi amamentado pelo mesmo leite que ele estava acostumado a mamar, a tomar. Porque quando aquela mulher saiu à procura de uma ama, de uma mãe de leite, como falam na roça, e o que não faltava naquele país era mulheres com leite, porque os seus filhos haviam sido tomados e mortos e sacrificados. Mas os pais de Moisés botaram a fé para funcionar. Agiram a fé. Porque parecia loucura o que eles estavam fazendo, colocar o menino dentro de um rio daqueles. Mas a Bíblia diz que foi pela fé. Eles acreditavam que o Deus da vida deles, que o Deus de Israel iria proteger o menino, não só do Faraó, como já tinha protegido durante 3 meses, mas iria protegê-lo também dos crocodilos. Deus está dizendo para mim e para você, se você confia em mim, eu te protejo de crocodilo, de Faraó, eu te protejo de qualquer perigo. Deus está dizendo para você, eu te livro da morte. Crocodilo representa a morte. Nenhum boi tem chances. Você já viu os bois selvagens da África tentando atravessar o rio? O que os crocodilos fazem? Quem já viu? Então, lá vai o cestinho com o menino que estava envolvido no manto da mamãe, mas não era o que o protegia. Porque não é a mamãe que protege o filho,
mas o manto de Deus. E o menino estava garantido ali pelo poder de Deus. A filha de Faraó o tomou para si. Imagina se Faraó ia mandar matar o filho da sua filha. Ele nem sabia que era um hebreu. Ela sabia, porque ela falou na hora. Esse é o menino dos hebreus. Teve compaixão. E ela entregou o menino para uma mulher, para que criasse o menino. E a coisa é tão extraordinária, a obra de Deus é tão perfeita, é tão majestosa, que a mulher confiou tanto em Deus, ao colocar o menino no rio. Você consegue imaginar uma mãe de um bebê de 3 meses tendo certeza que se o menino ficasse com ela, ia ser morto na frente dela, ou jogado para os crocodilos? E vendo as águas levarem, a mãe nem teve coragem de ver, deixou a filha, a irmã do menino, observando. Filha, fica aí e veja o que aconteça com seu irmão. Imagina você a situação daquela mãe. Mas ela confiava tanto em Deus, e ela fazia para protegê-lo do Faraó. Quem disse para aquela mulher que alguém encontraria o seu filho? Ninguém. Mas ela tinha certeza que o menino escaparia da morte. A fé, ela não diz para você como vai ser, ela diz que vai ser. A fé, ela te dá a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. A maneira é Deus quem fala, é quem traça o caminho. Você não tem que questionar como vai ser. Você não tem que questionar e avaliar o grau de dificuldade, não, da situação. Você só tem que crer, você só tem que confiar e esperar em Deus. E aí, as águas levavam o menino no cesto. A mãe sabia que se ficasse, Faraó mataria. Os soldados já tinham entrado várias vezes na casa dela à procura do menino. Ô bispo, pode me ajudar, bispo, por favor? Então, pede para a mãe ficar aqui com ele ali, ó. Daqui a pouco eu vou dar um abraço nele. A mãe do menino, ela tinha certeza que o filho iria sobreviver. Se alguém perguntasse como, ela não poderia dizer. Assim é a minha fé, a sua fé. Ela não diz como, ela diz que vai acontecer. Como, quem sabe, é Deus. E a filha de Faraó procurava alguém para criar o menino. E quem aquela mulher que saiu à procura encontrou? A própria mãe do menino. Eu fico imaginando a alegria daquela mãe quando aquela mulher chegou e falou: você é hebreia? Sim. A filha de Faraó encontrou um menino no rio, você poderia criá-lo? E ela sabia que era o filhinho dela, e não podia dizer. E a filha de Faraó ainda disse: diga o seu salário, eu pagarei o seu salário para você criar o menino. Você está entendendo alguma coisa? Meu Deus. A mãe ganhou salário para criar o próprio. Assim é a obra de Deus. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o.
pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, quer dizer, o filho. No final do mês, ela ia lá receber o salário por estar criando o próprio filho. O que parecia ser uma maldição, o que parecia ser o fim, o que parecia ser um problema insolúvel, o que parecia impossível, o que parecia ser desgraça daquela família, redundou em bênção maravilhosa, extraordinária. Porque segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, foi pela fé que os pais de Moisés ocultaram o menino e agiram daquele jeito. Eles tinham certeza que os crocodilos não teriam poder sobre o menino e nem mesmo o faraó. Deus está dizendo para você, não é o Valdemiro, não é este ou aquele profeta, não é o seu amigo, líder político, que tem influência, poder, não é o dinheiro, não. Mas eu livro você se você confiar. Deus está dizendo, eu posso te livrar, eu posso te proteger, eu posso te fazer crescer. Moisés cresceu. Um dia, aquele mesmo menino que foi colocado num rio que parecia que ia virar comida de crocodilo, voltou ao Egito e pela força de Deus tirou o povo de Israel das garras de Faraó. Deus não quer saber quanto recurso você tenha, mas Ele quer saber quanta fé você tem. Ele não quer saber dos seus recursos intelectuais, econômicos, da influência, da sabedoria, da inteligência, não. Ele quer saber se você é capaz de colocar a sua vida nas mãos dele e confiar que ele vai transformá-la. É isso que ele quer saber. É isso. Aliás, eu dei errado na televisão o capítulo de Jó. Eu falei capítulo 36, mas é o 37. Lá no capítulo 37, a Bíblia diz que Deus não olha para aqueles que se julgam sábios. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Não. Se você se julga sábio, Deus não olha para você. Mas se você entende que carece da sabedoria do Senhor, da proteção do Senhor, dos cuidados do Senhor, se o seu coração é totalmente dele, então os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. É isso. Basta você ser como o menino Moisés. O menino que não tinha padrinhos. O menino que não tinha quem o protegesse. Mas mesmo num rio de crocodilos, mesmo não tendo pernas suficientes ainda para andar, nem como raciocinar ou se defender,
pela confiança dos pais, ou seja, pela fé, o milagre aconteceu. O plano de Deus. Ninguém pode frustrar o plano de Deus. Ninguém. É loucura isso aí. Eu já ouvi tantas vezes. Um homem que ouviu uma coisa assim que me deixou bastante triste. Um grande empresário, muito conhecido, marcou uma reunião com um bispo famoso, que não gosta de mim, porque achou que eu ia ser derrotado. E ele já tinha falado com os subordinados dele, com alguns bispos, e nada se resolveu. E na reunião ele fez o comentário com esse bispo. Eu já falei com fulano, cicrano, beltrano, ninguém resolveu. Aí esse bispo disse para ele assim, para esse empresário: você falou com anjos. Agora vai se resolver, porque agora você está falando com Deus. Que seria ele. Está cheio de loucos. Mesmo na igreja, tem muitos loucos. Ele disse, agora você está falando com Deus. O problema é que o sujeito é tão orgulhoso, tão vaidoso. Homem nenhum pode nem pensar uma coisa dessas. Deus não fica doente, fica? Fica? Claro que não. Eu fiquei bastante triste com isso. E preocupado. Aí esse sujeito investe pesado contra mim e se frustra. E com todas as armas nas mãos para destruir uma pessoa, um ser humano. A reputação, o nome. Eu sou apenas um menino no rio. Sem ninguém, no rio infestado de crocodilos. Mas em algum lugar está o meu porto obrigatório, onde o socorro de Deus me espera. Assim somos nós. Nós que confiamos, nós que esperamos em Deus. Eu não tenho quem me defenda, eu só tenho o meu Deus. Você também. Então, o homem é nada. Lembra da mensagem pregada aqui? O homem é erva. A sua vida é como a flor. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Olha lá. Isaías, capítulo 40. É isso que nós somos. Aquele que diz que é Deus também é uma flor. Tá certo que nós já fomos flores assim mais viçosas, hein? Chega uma hora que a flor começa a murchar, não começa? Hein? Vocês entendem, né? Todo mundo é flor. Tem um tempo que a flor está mais, hein?
Aí o tempo vai passando, o sol vai queimando e a flor? Mas quando a flor é orgulhosa, pode estar murcha que ela não percebe. Não percebe. É a vaidade, a soberba. Mas Deus coloca cada um no seu devido lugar. Eu continuo confiando em você. Vamos confiar, né? Da forma como se deu o livramento de Moisés, Deus também nos livrará. E nos colocará aonde a nossa fé quer chegar. Então, havia uma palavra, uma promessa. E Moisés não podia morrer. Ainda que os crocodilos desejassem comê-lo, ainda que Faraó desejasse matá-lo, Deus não queria. Só acontece aquilo que Deus permite. Aprende isso. Não tem poderoso na terra, no mundo, capaz de vencer alguém que tem fé em Deus. Alguém que tem fé em Jesus Cristo. Usa a sua fé. Confia nele. Amém. Fica de pé, por favor. Pela fé, os seus pecados serão perdoados agora. Pela fé, a sua vida será restaurada, transformada. Sua cabeça será exaltada. Pela fé, o Senhor vai abrir portas. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos. Peça um coração novo. Peça uma vida nova. Peça ao Senhor que venha lavar o seu coração, a sua alma, a sua vida e preparar você. Bendito é o nome do Senhor. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero
é o seu nome. Diga que o Senhor é bendito, que o Senhor é maravilhoso. E peça a Ele um novo coração, uma vida fortalecida no seu poder. Peça, Senhor, passa uma esponja embebida no teu sangue, na minha vida, no meu passado. Eu quero te servir, te agradar, te glorificar. E entrego os meus caminhos a ti, o meu coração. Eu confio no Senhor. Diga, Pai, eu espero no Senhor. O Senhor é o meu Deus, a minha força. O Senhor é a minha alegria. É o meu bem maior. Meu Deus, abraça os seus filhos. E fortaleça cada vez mais. Converta os corações. Guarda-os com o teu poder, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Levante agora o pão e o cálice. Apresente-os ao Senhor. Senhor, consagra esses elementos. O pão e o cálice. Santifica-os. Antes, porém, santifica o nosso coração e perdoa os nossos pecados. E abençoa a vida de cada um dos teus servos. Consagra o pão e o cálice. Coloca neles o teu poder. Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. O pão está abençoado, o cálice está abençoado. Receba o corpo do Senhor. Coma do pão e beba em seguida do cálice. Receba a vida em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Algo mais que a neve
a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Chagas, pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. A ti confessamos e seguimos na sua luz. Tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor, pois é mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Bendito é o Senhor. Diga que o Senhor é bendito. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Acompanhe